Flamengo enfrentou o Grêmio ontem na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e está trazendo na bagagem de volta para o Rio de Janeiro uma vitória absolutamente incontestável. O time foi soberano, foi senhor do jogo, dominou completamente o seu adversário, conseguiu uma vitória muito importante. Afinal de contas, o time tinha perdido em casa para o Central Córdoba pela Libertadores e era um momento de instabilidade. Então, voltar a vencer era importantíssimo, ainda mais vencendo da forma como foi, sem dar chances para o adversário, jogando nos domínios, né, na casa do adversário. O Flamengo jogando fora de casa, dominando completamente o Grêmio. E nesse vídeo pós-jogo de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que se deu esse domínio tático do Flamengo na partida de ontem. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise, é claro que eu vou fazer o pedido do like também, da inscrição, e vou te convidar a virar membro do canal falando de tática. Os membros pagam apenas a partir de R$5. Ajudam aqui o canal a crescer e tem muitos benefícios em troca. Eu posso garantir para vocês que são muitos mesmo. Então, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Se não tiver o botãozinho aqui, entra na descrição do vídeo que tem um link para você virar membro. Clica ali que você vai descobrir os benefícios. São muitos, te garanto que você vai gostar e que é uma relação ganha-ganha. Vale a pena para você, é bom para mim também. Sai todo mundo feliz. Gente, vamos olhar primeiro para as escalações e depois vamos direto para a análise em vídeo. O Flamengo foi a campo com Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Michael e BH. Força máxima, né? O time, em tese, é considerado titular pelo Felipe, que está priorizando o Brasileirão, como a gente sabe, então colocou ali o que ele tinha de melhor e o que ele entendia que fazia mais sentido para a partida de ontem. O Grêmio foi a campo com Thiago Volpe, João Pedro, Rodrigo Eli, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo, Edenilson, Vilha Sante, Cristaldo, Pavon e Bright White. O professor Gustavo Quinteiros foi um tanto quanto conservador nessa escalação, colocando o Edenilson e abrindo o Cristaldo como um ponta armador, pouco como faz ali o Gerson no Flamengo, um meia que vai jogar aberto. Ao invés de ter dois pontas de ofício, dois pontas de 1 para 1, ele estava usando bastante o Amuso, por exemplo, né? Ele botou o Cristaldo para tentar ter uma formação um pouquinho mais conservadora. Não adiantou muito, né? Vamos ver agora, então, nos vídeos, como é que se deu esse domínio do Flamengo na partida de ontem. Bom, o Flamengo, como de praxe, né, subiu o bloco e incomodou a saída de bola do adversário. Está aqui uma bola longa, né, que o Wagner Leonardo jogou assim para longe, porque estava muito apertado ali pelo BH, se desfez da bola. O Grêmio também começou o jogo bastante forte, subindo a marcação, tentando incomodar o Flamengo. E a gente viu, por exemplo, o Rossi ter que fazer bola longa aqui, porque estava realmente muito apertado. Só que aí entra a diferença, né? Quando o Flamengo faz bola longa, faz mais direcionada, faz com intenção, já busca o BH para vencer esse primeiro duelo, essa primeira bola, e depois fica com a segunda bola. O Flamengo ontem ganhou a maioria das primeiras e das segundas bolas, e isso fez diferença, inclusive no gol, que vou mostrar para vocês já já. Então aqui já ganhou a primeira disputa o BH, tem a disputa da segunda bola também, e o Flamengo já conseguiu avançar. Só não foi aqui um ataque mais promissor, porque a bola passou aqui pelo Michael, ele se enrolou com a bola ali, e o Flamengo não conseguiu progredir. Mas era até uma progressão ali um tanto quanto promissora, tá? Aqui o Rossi achando o Ortiz, e aqui já é o lance do primeiro gol, 3 minutos e meio, o Ortiz, para variar, tirando no drible, né? Gerando essa vantagem a partir do drible. Vai tentar aqui uma bola um pouquinho mais esticada, um passe cavado. O Grêmio consegue vencer a primeira bola, mas a segunda bola vai ficar com o Flamengo, vai ficar com o Ortiz. E esse cara, ele tem um impacto no jogo absurdo. Eu diria para vocês que é o zagueiro hoje que mais impacta no jogo no Brasil. Porque além dele defender bem, ele tem uma influência nas construções absurda. Quando essa bola vem para ele, ele já dá essa bola no espaço aqui para o Arrasca. Para quê? Para o Arrasca ter espaço e tempo para poder achar o passe para o De La Cruz. Então, essa ação aqui do Ortiz, muito refinada tecnicamente, com muita leitura, com muita inteligência, fez toda a diferença para o Flamengo conseguir essa progressão. O fato também dele ter se adiantado, né, e ter lido ali o movimento e também ter conseguido chegar na frente do seu adversário faz diferença. E aí o Arrasca acha o De La Cruz acha o Michael, e aí a câmera fecha, a gente não consegue ver um panorama mais aberto. E aí o detalhe desse gol, né? O passe do Michael é para o BH. Ele vai tentar achar o BH aqui por dentro. O passe não é para o Arrascaeta. E aí o Wagner Leonardo, o zagueiro do Grêmio, ele já leu que esse passe vai entrar para o BH e ele está aqui perfilado, vocês estão vendo, para se adiantar, para se antecipar, para exatamente interceptar essa bola. Só que aí o Edenilson, que está com vantagem posicional aqui em relação ao Arrasca, ele está colocado à frente do Arrasca,
ele tenta interceptar, né? Foi infeliz, né? E o Flamengo deu um pouquinho de sorte, sim, nesse lance. E a bola sobrou aqui limpa para o Arrasca no espaço, e aí ele teve a tranquilidade de driblar o goleiro. Estava faltando essa tranquilidade para os jogadores do Flamengo. O Flamengo poderia ter conquistado os resultados mais fáceis ou ter saído na frente em outros jogos, porque não teve exatamente essa tranquilidade. Vamos lembrar aqui, por exemplo, do jogo contra o Vitória, que o Cebolinha teve uma chance muito clara no começo do jogo que poderia ter mudado o cenário daquela partida. Acabou perdendo. Então, a tranquilidade na frente do gol, na frente do goleiro, faz toda a diferença. E ontem o Arrascaeta estava num dia daqueles de Arrascaeta, parou na frente do goleirão, driblou o goleiro, coisa que pouco se faz hoje em dia, inclusive, né? E aí o Flamengo tinha um cenário muito favorável de 1-0 na casa do adversário com 3 minutos e meio de jogo. E isso é claro que facilita muitas coisas. E aí o Flamengo subindo o bloco, obrigando o Volpi a fazer bola longa. E aí, ó, vence a primeira, vence a segunda. Isso faz muita diferença, gente. Eu sei que eu sempre bato nessa tecla, mas isso faz muita diferença. Alexandre ganhou a primeira, ganhou também a segunda aqui com o De La Cruz e começa a construir, tem posse de bola, tira o volume de jogo do adversário, tira a posse de bola do adversário e vai vencendo o duelo tático, o duelo territorial e o duelo até mental da partida. Aqui o Flamengo baixou ontem o De La Cruz bastante para poder ter um 3-2 aqui nessa saída. Aqui o Edenilson está encaixado no Pulgar. Normalmente quem estava encaixando no Pulgar, ficando na dúvida se ia no zagueiro ou se ficava no Pulgar, era o Bright White. Aqui tem o Bright White e o Cristaldo mais avançados e o Edenilson um pouquinho mais recuado. A verdade é a seguinte, o Flamengo sempre tinha vantagem nessa saída de bola, porque baixava o De La Cruz para poder ter superioridade numérica e adiantava muito os seus laterais. E aí eu estou aqui na frente do Alexandre aqui, ele está atrás de mim, mas está escrito aqui o nomezinho dele. Ele está bem lá na ponta, com o pé na linha, para poder abrir o campo, para poder atrair o Pavão. O Pavão passou a maior parte do tempo em dúvida de quem ele encaixava, de quem ele marcava, porque o Alexandre manipulou muito o posicionamento do Pavão, ora indo pisar na linha, ora fazendo um movimento mais para dentro para fixar o Pavão. Então ele atraía ou fixava o Pavão e o argentino ficou doido, sempre em dúvida, e isso fez uma baita diferença. Então vamos ver aqui como é que foi essa progressão. O Flamengo aqui trazendo essa bola para o lado esquerdo, para o Léo Pereira. Um movimento de atração do Arrascaeta que funcionou muito também. Ele baixava muito para atrair o Camilo, para gerar espaço às costas. E aí os encaixes do Grêmio muito mal feitos, como eu falei para vocês no pré-jogo ontem. Esses encaixes do Grêmio não são bem feitos, as trocas não são bem feitas, as compensações, as coberturas. E o Flamengo se aproveitou muito disso na partida de ontem. Olha aqui como é que o Edenilson vai saltar no De La Cruz e vai deixar o espaço para o Pulgar. E o Pulgar aqui apontando para o De La Cruz. Dá a bola aqui, por favor, que é aqui que eu quero. E aí o De La Cruz fala, sim, senhor, pode deixar. Então tá feito o passe. E aqui o Arrascaeta também apontando para o Pulgar onde é que ele queria a bola, né? Curioso esse lance, porque o Pulgar apontou onde queria, depois o Arrascaeta apontou onde queria. E aqui o Arrascaeta conseguiu exatamente conquistar o espaço que ele tinha libertado. Ele baixava, atraía o Camilo, fazia o movimento de girar no próprio eixo, ganhava as costas do adversário e recebia. Então o Flamengo deitou e rolou, manipulou esse bloco alto aqui do Grêmio como quis. Aqui foi um lance que não deu uma finalização, mas um escanteio, né? Quase um lance de perigo ali, uma bola do Arrasca para o BH. E foi uma festa. O Flamengo brincou de manipular esse bloco alto do Grêmio com esses movimentos de fixação, de atração. Aqui o lance do pênalti, né? Vou até voltar um pouquinho para a gente ver um pouquinho melhor. Cabe interpretação, né? Eu entendo quem diga que foi pênalti, eu entendo quem diga que não foi pênalti. Bate na barriga, né? Então, a regra diz que se bater na barriga, a orientação é não dar o pênalti. Por outro lado, o braço está muito aberto. É um lance polêmico. Eu, particularmente, entendo muito quem diga que acha que é pênalti, porque o braço está muito aberto, mas eu também entendo que é uma orientação de não se dar o pênalti quando bate na barriga. Então, um lance polêmico e o juiz acabou optando por não dar esse pênalti e o Flamengo seguiu com a vantagem no placar. Aqui, eu vou um momento em que o Flamengo, a partir ali dos 17 minutos, mais ou menos, até uns 24, uns 6, 7 minutos ali, o Flamengo deu uma relaxada nesse bloco alto. Eu não sei se era uma opção do Felipe descansar um pouquinho. O time passou a não subir com todo mundo, a não subir encaixadinho e se descompactou um pouco. E o Arrasca ficou nessa dúvida se ia no Volpi, se encaixava aqui no Camilo. O Arrasca, às vezes, ficava com 3 jogadores. Houve um desencaixe ali, mas durou alguns poucos minutos. Eu volto a dizer, não sei se foi para descansar um pouquinho, né? O time descompactou. E aí o Grêmio, nesses minutos, conseguiu progredir um pouquinho, conseguiu finalizar, conseguiu incomodar o Flamengo, mas não durou muito. A gente está vendo de novo aqui o Alexandre manipulando o movimento do Pavão, fazendo o que queria com o Pavão sem a bola. Aqui ele está fixando o argentino. Tá? O argentino está aqui atraído por ele, está na dúvida se vai no Wesley, se vai no Alexandre. Ele passou, como eu já falei, o jogo inteiro praticamente na dúvida, enquanto ele esteve pelo lado direito, né? Porque depois ele foi pelo lado esquerdo, praticamente o primeiro tempo inteiro. Aqui eu estou destacando para vocês com a setinha
como é que ele é atraído por Alexandro. Ele está aqui mais por dentro, porque ele está preocupado com o lateral do Flamengo. E aí o Ortiz faz o passe para o Léo Pereira e ele não está encaixado lá no Wesley. E o Flamengo consegue essa vantagem aqui de um 3 contra 2 aqui com o Alexandro, o Michael e a Arrascaeta contra o João Pedro e o Rodrigo Eli. E o Alexandro agora vai manipular outro jogador. Em vez de ele fixar, ele vai arrastar o Rodrigo Eli. Essa inteligência tática do Alexandro foi primordial para o Flamengo gerar vantagem pelo lado esquerdo. Ele foi importantíssimo para que o Flamengo tivesse essa fluidez, essa vantagem por aquele lado. E aí, aqui ele vai arrastar o Rodrigo Eli e o Michael vai ter tempo aqui para poder trazer essa bola para dentro e achar o Arrascaeta, que foi muitas vezes o homem livre desse jogo. O Grêmio cometeu o pecado de deixar o Arrascaeta como homem livre. Mas quem foi essencial para deixar o Arrascaeta como homem livre muitas vezes foi o Alexandro, com a sua inteligência de fixar e arrastar marcadores. Foi primordial o papel dele sem bola. Quando o Flamengo tinha posse de bola, ele deu aula, e aí o Arrasca recebeu essa bola aqui com bastante tempo e espaço. O passe ficou um pouquinho comprido, um pouquinho adiantado. O BH acho que também demorou um pouquinho para ler, demorou um pouquinho para fazer o movimento de atacar essa bola, né? E o Flamengo conquistando aqui uma chance interessante, mas não conseguindo traduzir em gol. E aí, mais uma construção interessante, agora do Léo Pereira no Arrasca. E olha só o tanto de espaço que o Grêmio cedia para o Arrascaeta, para o Flamengo, e para esse jogador que não pode ter tanto espaço e tempo assim, né? Então o Grêmio cometeu esse pecado, e como eu falei para vocês no pré-jogo, é um time que tem marcado mal, que tem desencaixes no seu bloco alto, e o Flamengo se aproveitou muito disso, e o Arrascaeta principalmente conseguiu gerar muita vantagem nessa bola aqui, achando o Gerson, e o Gerson, né, tinha que ter achado aqui o BH de primeira. Até na hora do jogo, na transmissão tática para os membros, né, eu dizia que eu achava que o Gerson tinha que chapar essa bola para o gol, direto para o gol aqui de direita. Mas depois, agora revendo, né, acho que tinha que ser sim um passe para o BH. Mas sim, de direita e de primeira. Não para o gol, mas para o BH poder ficar de frente ali. Só que o Gerson não tem a perna direita, né? O Gerson está usando muito pouco essa direita, precisa tentar usar um pouquinho mais essa direita. Jogadoraço que ele é, um craque, mas precisa usar um pouquinho mais a perna direita. Essa bola aqui é de perna direita, de primeira para o BH, ele domina de esquerda, perde tempo, chega a marcação aqui, tira a bola dele, e olha como é que o BH ficou chateado, e olha como é que o Gerson está ali com a mão no joelho, sabendo que errou, sabendo que pecou, né? Sabendo que poderia ter feito melhor. Bom, vamos seguir, e aí a gente já está aqui no segundo tempo, e o panorama do segundo tempo não foi muito diferente, né? Olha os dois volantes do Flamengo baixando aqui para atrair a marcação, e aí na medida que eles baixam para atrair, fica espaço aonde? No entrelinhas. Olha o Léo Pereira achando o Michael dando um tapa aqui bonito de primeira para o BH, e o BH vai achar o Wesley, e o Flamengo vai ter aqui um lance de perigo que a zaga acabou conseguindo cortar. Então o panorama não mudou muito, até o Quinteiros mudou o posicionamento do Edenilson com o Pavon, trocou, botou o Edenilson mais aberto como um falso ponta ali pelo lado direito. Eu até achei que essa seria a formação inicial do time, com o Edenilson por ali pela direita, mas não foi. E aí depois ele faz essa mudança no finalzinho do primeiro tempo, no segundo ele mantém, mas não adiantou muito, tá? O Flamengo conseguiu muita vantagem, e o Grêmio conseguiu uma jogada de mais perigo nesse lance aqui, em que o Arrasca estava um pouquinho mais baixo. Você vê que o Michael e o BH estão mais adiantados, o Arrasca tinha baixado um pouquinho aqui, e aí a bola ficou um pouco em disputa aqui, né? O De La Cruz não conseguiu chegar a tempo aqui para interceptar esse passe, e aí passe espetacular nas costas do Wesley, e aqui teve muito mérito do adversário, né? Tem um adversário do outro lado, né? Embora tenha uma parte da torcida do Flamengo que não entenda muito isso, tem aquela turma que acha que sempre que o Flamengo sofre uma finalização ou um gol é somente culpa do Flamengo. Aqui teve muito mérito do Grêmio, e essa finalização aqui, o Bright White também se antecipou, o Ortiz, né? E o Grêmio conseguiu alguns lances, dos poucos lances que o Grêmio conseguiu, foram de finalizações de média distância, porque não conseguia invadir, não conseguia gerar nenhum tipo de vantagem, não conseguia realmente prevalecer no campo de jogo. Foi um amasso tático do Flamengo. Aqui mais uma progressão interessante, essa capacidade que o Rossi tem de observar o campo, né? E olha que linda essa bola que ele vai achar aqui para o Arrascaeta, e mais uma vez o homem livre era o Arrascaeta, né? E aí o Felipe foi muito bem na hora de mexer também, porque o Quinteiros tirou o Edenilson para colocar o Amuso. Vocês estão vendo aqui no cantinho da tela a transmissão aqui mostrando, né, a saída do Edenilson e a entrada do Amuso, e o Amuso é o cara que está com a bola aqui, tá? O Wesley saltou aqui para tentar vencer um duelo aéreo, né? Vamos ver de novo aqui, ó. Ele saltou aqui para tentar vencer um duelo aéreo, não conseguiu vencer, e aí a segunda bola ficou com o Grêmio. Essa bola é feita na profundidade para o Amuso. E aí ele já incomodou, e o Wesley já fez uma falta logo no primeiro lance ali de disputa que ele teve com o Amuso. E aí o Felipe não pensou duas vezes. Na mesma hora chamou Cebola e Plata. Para quê? Para poder empurrar os pontas do Grêmio para trás, para esses caras se preocuparem, terem que andar para trás, preocupados com Cebolinha e com Plata, que entravam frescos no jogo, cheio de gás, com o tanque cheio.
E o Plata, especialmente, que é um cara que também corre para trás muito bem. Então, quando precisasse correr para trás, ele também fazia a dobra ali com o Wesley. E aí o Amuso não conseguiu mais vantagem. O Plata tornou a vida do Amuso um inferno, baixava ali muito pelo corredor lateral, porque o Felipe não pensou duas vezes e foi bem demais de mexer logo depois que o Quinteiros mexeu. E aí o Flamengo continuou tendo muita prevalecência tática. E aqui estou mostrando esse lance aqui para ressaltar para vocês como é importante o gesto técnico apurado, esse refino que o Felipe tem falado tanto, que ontem não faltou, gramado bom, o adversário também te facilitando um pouco a vida, te dando um pouquinho mais de tempo e espaço. Então, o time do Flamengo, os jogadores do Flamengo tendo um pouquinho mais de tempo para decidir as coisas, mas o gesto técnico é muito importante. E olha só esse lance aqui, esse domínio muito apurado do Cebola foi o que gerou para ele a possibilidade de ficar num contra um aqui mais confortável, de poder trazer essa bola para dentro. Aqui tem o movimento do Arrasca e do BH para arrastar aqui a marcação, e aí aqui ele tenta o passe para o Plata, e aqui teve mérito também a marcação aqui, se eu não me engano, do Lucas Esteves, que interceptou, que foi bem demais, fez a leitura e não deixou essa bola aqui entrar para o Plata. E aí o lance do gol, né? Mais uma progressão com muita qualidade, com muita fluidez do Flamengo, se aproveitando desses desencaixes de bloco alto do Grêmio, que eu volto a dizer, são bem ruins. A bola não arrasca, ele domina, faz o passo para trás, o De La Cruz acha o Cebola, e o Cebola sustentou muito bem esse duelo aqui, dominou, aguentou aqui o tranco do Gemerson, sustentou muito bem, e aqui já estava em mano a mano na última linha aqui o Grêmio, né? 3 contra 3, o espaço às costas do Gemerson totalmente ofertado para o Arrasca, o Cebola sustenta, dá o passe e o Arrasca avança com muita liberdade, e aí tem de novo a tranquilidade de não precisar dar uma porradona na bola, não precisa dar uma porrada. É só colocar, é só tirar o goleiro. Jogadores do Flamengo, muitas vezes, quando ficam nessa situação, querem bater com força. Tira do goleiro, é só o que basta. Jogou ali no canto sem tanta força, com mais precisão, e fez o segundo gol. E aí o caixão estava fechado, o jogo estava decidido. O Grêmio até fez algumas mudanças ali, o Quinteiros, para tentar minimizar o prejuízo, mas também não teve muito resultado. E o Flamengo saiu vencedor. É claro que o grande destaque do jogo é o Arrascaeta, né? Fez 2 gols, esteve em noite de Arrascaeta e já encaminhou mais uma vez aí o duplo-duplo, né? Todo ano ele faz o duplo-duplo. Pelo menos 10 gols e pelo menos 10 assistências, já tem 5 gols e 2 assistências, está encaminhando mais uma vez para fazer o duplo-duplo que ele fez todo ano no Flamengo desde que ele chegou, exceto 2021. Então, paciência é uma virtude. Há de se ter um pouquinho de paciência às vezes. O Arrasca começou a temporada um pouquinho mal, teve ali momentos um pouco mais difíceis tecnicamente, mas já está engrenando, já está sendo o Arrascaeta que a gente conhece. Mas, volto a dizer, para além da atuação do Arrasca, que foi brilhante e decisiva, outros jogadores jogaram muito bem, a dupla de zaga, a dupla de volante também teve muito bem, mas eu quero aqui de novo ressaltar o papel do Alexandro, foi essencial para o time ter muita vantagem para aquele lado esquerdo ali, brincou ali de manipular a marcação adversária, deu aula de inteligência tática, de leitura de jogo, né? E quem também deu aula foi o Felipe ao corrigir um problema que eu havia apontado aqui essa semana. Vocês que estão acompanhando aqui o canal direto, vendo os vídeos, vendo as lives, eu falei que ele tinha que tirar um pouquinho aquele protagonismo tático do Wesley. O Flamengo jogou pelo lado direito também, o Wesley apareceu bem por ali, mas teve muito mais jogo pela esquerda ontem. Se associou por ali, tinha espaço ali para o Arrasca, gerou aquele espaço com os movimentos do Alexandre. Então, o time conseguiu progredir bem e ter uma prevalência tática jogando pelo outro lado, jogando pelo lado esquerdo, sem precisar ter tanto aquele jogo com o Wesley. Isso é importante, ele corrigiu ali algo que não vinha dando certo, tirou um pouquinho daquele peso do Wesley também, que é um garoto. Então, ele também aproveitou para poder segurar um pouquinho o Wesley ali, que, volto a dizer, teve seus momentos de ataque ali, não é que ele não atacou, mas aquele protagonismo todo, aquela necessidade do Wesley ter que acertar o último passe, não precisou aparecer ontem. Isso foi ótimo. O Flamengo jogou muito bem pela esquerda, gerou muita vantagem e conseguiu uma vitória importantíssima. Era muito importante vencer ontem, porque era um jogo que o time estava vindo de uma derrota, poderia entrar em campo ontem sem confiança. Então, foi muito importante que os atletas retomaram a confiança, retomaram o caminho da vitória. E o Flamengo tem tudo agora para voltar a continuar atuando bem, né? Foram ali algumas partidas um pouco ruins, Tátira, também Córdoba, mas o Flamengo agora já está retomando os trilhos e a tendência é que volte a jogar bem. Quarta-feira tem Flamengo e Juventude. Nós estaremos aqui, obviamente, trazendo pré-jogo, trazendo as análises como sempre. Mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre. Não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de virar membro do canal Falando de Tática. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu!